Tá? Tá tudo bem? Então, boa noite a todos. Eu sou a Carmela Gruni. O projeto Desmitificando Direitos está acontecendo hoje aqui na Livraria Saraiva do Pátio Paulista. Falo dessa maneira porque a gente fala para vocês e para a internet, né? Então, vocês são os multiplicadores desse projeto e a internet, através de toda a colaboração de cada um de vocês, se potencializa e vai pelo mundo inteiro. Então, a gente tem hoje 20, 30 pessoas aqui, mais quem está na loja aqui, que vai ser também ouvinte, espectador. E isso é muito importante porque é uma maneira de a gente estar fomentando cultura jurídica popular. E para isso acontecer, de um tempo para cá, eu me aproximei ainda mais com a questão do grafite, pelo trabalho de alguns amigos, como o Galo de Souza, através dele o Crânio, o Trampo lá no Sul, o Deon e outros artistas que têm colaborado e fomentado com que o direito seja visto através da linguagem da arte, né? Então, o Crânio, começando por ele é artista plástico, tem vários trabalhos aí, exposição, viajou recentemente, qual foi lá nos Estados Unidos? Los Angeles, também fez em Londres, né? Exposição em Londres, cranioarts.com.br, e a linguagem dele muito está relacionada à figura do índio como personagem, e através do índio ele mostra nosso comportamento, né? Então eu acho que é muito importante, e ele depois pode também estar aberto espaço, ele vai talvez falar com a linguagem da arte dele, mas também o microfone vai estar aberto. Hoje o nosso assunto é desmitificando os direitos indígenas, e quem está conversando pelo Tedney, que está aqui à minha esquerda, Tedney Moreira da Silva, ele é mestrando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, é assessor técnico da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, também é advogado. O Elcio, que me ajudou, um grande amigo meu, professor do Mackenzie, que me ajudou a organizar esse painel, trazendo os professores. Ele é professor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, tutor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e do Instituto Interamericano para o Desenvolvimento Econômico e Social, INDES. E aqui o Guilherme, que é da PUC, meu conterrâneo também, só que é aqui de São Paulo, que fez um trabalho de mestrado sobre critérios para o tratamento jurídico penal do índio. Então essas 4 figuras aqui vão dar a vida com as suas experiências de forma diferente. Peço desculpas pelo atraso, aproveitem, o certificado é entregue no final e mediante assinatura do livro de presença. Muito obrigada, a gente vai passar a palavra depois para vocês fazerem as perguntas aí. Vou começar passando a palavra para o Elcio e depois a gente vai interagindo com vocês também. Obrigada. Boa noite a todos. O pessoal que quiser se acomodar um pouco aqui, enfim. Eu sei que a Carmela já optou por começar, por começar aqui me passando a palavra, porque eu já estou mais acostumado com as palestras dela, com os trabalhos aqui realizados. Tanto que realmente nesse evento aqui, né, nós tivemos aí uma parceria para a realização do mesmo. Houve uma conversa muito breve e a importância do tema foi logo destacada. Felizmente, né, logo nós entramos em contato com o Tedney, já é um amigo de longa data, trabalhos, eu já o conheci, trabalhos maravilhosos, agora está lá no Ministério da Justiça, sobre esse tema, sobre a questão dos direitos relacionados aos povos indígenas. O Guilherme eu conheci em outro evento, que é organizado na época, né, pelo Ministério Público, pela AGU, pelo Ministério da Justiça, e nos encontramos lá num momento de bastante amizade. Eu agradeço a presença de todos, pela disponibilidade em relação a esse tema, o compromisso com a questão indígena. A minha participação aqui vai ser um pouco mesclada, tanto como palestrante, como também como uma espécie de mediador debatedor. Eu até comentava aqui em off, né, vou expor um pouco aqui para todos, comentava um pouco em off, que as 2 estrelas, né, estão ao meu lado aqui, na verdade. Eu estou aproveitando aqui, sem falar do Cânio aí, que eu também, né, tive a oportunidade já de conversar com ele e já dizer, ó, eu sou seu fã, né? E foi uma das minhas propostas para a Carmela logo na organização aqui do evento, né? Eu achei que era exatamente o artista específico aí, né, para realizar um bom trabalho aqui
para todos nós. Já vou avisando, viu, Cleber? Se precisar de mais painéis, eu tenho no carro. Enfim, né? Bom, a minha participação aqui, né, vai ser exatamente para destacar de maneira geral alguns aspectos relacionados aos povos indígenas. E, obviamente, esse aqui é um encontro, né, que não é exclusivamente jurídico, não vou falar só do aspecto do direito. Vamos falar de maneira mais aberta, mais ampla, até porque temos aqui o público presente e existe também, né, um público que vai nos assistir depois. Estas palestras são sempre gravadas, são sempre filmadas e ficam disponibilizadas na internet. Os acessos também são sempre muito interessantes. Com comentários depois, algumas pessoas nos procuram posteriormente para comentar, para identificar alguma coisa relacionada ao que foi debatido, ao que foi falado. O último evento realizado aqui pela Carmela, eu estava presente e fiz mais ou menos esse papel, já faz algum tempo e já tem aí uns 5.000 acessos na internet, né, e continua lá aberto para consulta de quem tiver interesse. E esse vídeo, né, desta palestra também vai ficar da mesma maneira disponibilizado. Entrando especificamente na questão, né, relacionada aos direitos dos povos indígenas, eu começo destacando aqui para todos uma questão que muitas vezes é esquecida. É o aspecto constitucional e diretamente relacionada à ideia do índio como um brasileiro. Ele é um brasileiro, né? Os índios são, na essência, formadores do povo brasileiro, mas muitas vezes nós esquecemos desse aspecto. Esquecemos que eles são tão brasileiros quanto nós. Quando nós, especialmente, não exclusivamente, mas especialmente da área jurídica, analisamos a Constituição, pensamos muito em nós mesmos e não entendemos, não visualizamos, não interpretamos a extensão do que aquele texto traduz. O texto constitucional, ele é basicamente focado aos brasileiros e os índios, os povos indígenas, estão ali inseridos. Quando nós falamos de cidadania, quando nós falamos de princípios, quando nós falamos de direitos relacionados à cidadania, temos que entender que estes povos indígenas fazem parte. A Constituição é um documento que tem a sua importância não apenas jurídica, é um documento relacionado a toda a sociedade. Claro que o pessoal da área jurídica acaba analisando, acaba observando muito mais, mas outros, né, brasileiros podem e devem olhar esse texto constitucional. A análise do texto constitucional é muito importante, é muito relevante. Infelizmente, nem todos os brasileiros acabam conhecendo a Constituição. Ficam sabendo de um artigo, de um ensino, de um mandamento, alguma coisa, mas não conhecem o texto, né, como um todo. Então, realmente, é essencial que os brasileiros conheçam o texto constitucional. E não apenas com aquela ótica de eu quero ver qual é o meu direito, né, mas é a questão relacionada aos direitos de todos nós. Os direitos funcionam de maneira muito próxima, interrelacionada. Existe também uma ideia muito equivocada, que o meu direito vai até onde começa o direito do outro. E não é esse o funcionamento efetivo. Os direitos se interrelacionam. Eu tenho direitos, os outros também têm direitos. Mas esses direitos estão conectados. Eles só funcionam desta maneira. Eu não posso particularizar, não posso restringir os meus direitos a um ponto extremo. Nessa questão, os povos indígenas estão inseridos, como eu já mencionei. E eles precisam estar inseridos em todos os aspectos presentes no texto constitucional. Claro, né, diante, inclusive, das diferenciações que o próprio texto constitucional aponta. Existem considerações específicas no texto constitucional? Sem sombra de dúvida que existem. Existe legislação específica tratando do assunto? Sim, e essa legislação é fundamental. O que nós temos que entender é que tanto a Constituição quanto as leis de modo geral, elas muitas vezes têm uma ótica extremamente branca. A legislação é a norma feita pelo branco, sem a visão, sem o conhecimento da realidade dos povos indígenas. E eu vou colocar desta maneira especificamente. Muitas vezes nós normatizamos o que vai se relacionar aos povos indígenas, o que vai ser aplicado aos povos indígenas,
sem conhecer a realidade indígena. Aliás, isso se faz em muitas áreas, em muitas questões. Uma questão conexa, o aspecto ambiental, os direitos ambientais. Muitas vezes nós fazemos uma legislação específica relacionadas a áreas de preservação ambiental sem conhecê-las. Estas áreas têm características específicas. Nós, muitas vezes, aqui em São Paulo, por exemplo, falamos da Amazônia, falamos do Pantanal, sem nunca ter ido, sem nunca conhecer efetivamente a realidade. E isso não pode acontecer. O direito, ele tem que funcionar de maneira inteligente. A última vez que eu falei isso, até o artista presente era o Galo, que a Carmela mencionou, e ele fez um quadro exatamente usando essa expressão, direito inteligente. O direito tem que ser inteligente. Inteligente em saber entender, interpretar, aproveitar o conhecimento de todos, para que todos tenham os seus direitos democraticamente atingidos, protegidos, preservados. Democracia é isso, não é a democracia que eu imponho perante os outros. Na questão indígena, eu questionaria especificamente o aspecto democrático. Será que nós somos tão democratas assim? Será que nós não estamos fazendo uma aplicação do direito de maneira muito impositiva, como se nós soubéssemos tudo, como se nós conhecêssemos tudo, e como se eles tivessem que aceitar pacificamente, passivamente? Minha visão é esta. Infelizmente, o direito relacionado aos povos indígenas não é tão democrático assim. E no outro evento, em que nós tivemos uma participação anteriormente, aqui esse que eu mencionei logo no começo, foi lá com a AGU, Ministério Público, enfim, no outro evento, eu fiz uma outra afirmação que eu faço questão de replicar agora aqui. Talvez, a questão ligada aos povos indígenas só tenha um avanço efetivo, efetivamente democrático, na ótica indígena, não apenas na nossa ótica, quando um presidente da FUNAI for índio. E na ocasião, tinha um outro amigo nosso, o Marcos Terena, um representante dos povos indígenas de grande qualidade, e ele concordou comigo. E eu falei, olha, mas eu infelizmente acho que não tem uma visão tão positiva assim. Existe muita dificuldade para que um índio efetivamente assuma a presidência da FUNAI. E eles têm que engolir isso. Falar, olha, não vai ser índio, não vai ser índio, não vai ser. E tem sido isso. E todas as vezes os povos indígenas se revoltam com isso. Eles contrariam isso, mas nós democraticamente impedimos. E eu falei para o Marcos Tereno naquela ocasião, falei, olha, talvez nós tenhamos um presidente da FUNAI índio quando nós tivermos um presidente do Brasil índio. Talvez só assim. E é para se pensar. Hoje em dia, os povos indígenas, no Brasil especificamente, se encontram muito reprimidos politicamente. E a tendência é que, ao longo do tempo, eles ganhem esse desenvolvimento político que está previsto no texto constitucional. Não é a participação de todos? É esta participação que, ao longo do tempo, deve se materializar, acredito eu. E alguns podem até duvidar, falar, é muita fantasia, é muito difícil que isso aconteça. Já tem acontecido aqui em alguns países vizinhos. Bolívia é um exemplo disso. Os povos indígenas em alguns outros estados aqui próximos, estados vizinhos, já estão contando com uma ampla participação política. Os povos indígenas estão se manifestando, estão tendo uma melhor organização. Nas questões relacionadas aos direitos indígenas especificamente, ninguém melhor do que eles para dizer, para identificar o que precisam, como precisam. Nós podemos colaborar. Certa vez também numa conversa com o Tedner, ele lá no Ministério, a gente conversando, ele falou, olha, estou até num dilema aqui pessoal, vou revelar todos aqui, estou até num dilema pessoal, no seguinte sentido, será que eu posso realmente ajudá-lo? Será que o meu papel é importante nesse sentido? Será que eu não estou, pelo sentido da coisa, será que eu não estou talvez sendo um pouco impositivo? E eu tenho que dizer, eu falei, não, eu conheço o seu trabalho, eu sei que não. Eu acho que este questionamento de uma atenção, de uma participação mais ampla,
né, é fundamental, e isso você tem. Então, continue o seu trabalho. E é esta a visão que o homem branco, especificamente, tem que ter em relação ao índio, né? Branco, negro, em relação ao índio, de colaboração, de montagem efetiva da sociedade brasileira, que não está pronta, que não está acabada, né? Ela está em formação. A montagem de um corpo social demora muito, ao longo aí dos tempos. Nós precisamos entender que, apesar do Estado brasileiro, né, já ter uma certa formação, não é ainda uma formação definitiva. Os povos indígenas foram massacrados dentro da história do cenário brasileiro em larga escala, e aos poucos eles estão tendo uma recuperação numérica, mas com vários problemas que muitas vezes nós desconhecemos. Nós temos uma visão, às vezes, muito paternalista, e interpretando que nós sempre vamos auxiliá-los. Nós queremos o bem, se nós queremos o bem, vamos fazer o bem. E de boas intenções o inferno está cheio. Muitas vezes, querendo o bem, nós erramos, nós fazemos a coisa errada. É preciso deixar que eles participem com maior força, com maior dinamismo. O homem branco, ao longo do tempo, tem levado doenças, tem levado hábitos inadequados, questões ligadas à alimentação. Hoje eles sofrem de obesidade, pressão alta. Já ouviram falar disso na nossa sociedade, né? Então, na sociedade indígena, igual. Já estão tendo problemas que não tinham anteriormente. E existe uma tendência, não só nacional, mas internacional também, de preservação de povos indígenas que ainda se encontram em isolamento. Para preservá-los mesmo, nós precisamos ainda saber trabalhar com esta questão, sob pena de entrarmos, de avançarmos, de invadirmos, de destruirmos um futuro promissor de alguns povos indígenas. Se equivoca muito quem imagina que nós não temos, né, com a nossa sabedoria, com a nossa cultura, com a nossa ciência, com o nosso poder econômico, poder militar, enfim. Se engana quem olha para esses povos e pensa, não temos o que aprender com eles. De modo geral, nós temos muito o que aprender, e eu diria principalmente em algumas questões que nós estamos deixando de valorizar, questões que estamos deixando de ter como referência. Aspectos ligados à família, aspectos ligados ao menor, ao idoso. O tratamento social, o convívio social é muito mais forte nessas tribos, né, que se preservaram com as suas devidas características, do que na nossa. Obviamente que nós também temos que analisar um outro aspecto. A sociedade é dinâmica, está em formação, e os índios estão cada vez mais vindo para os grandes centros. Hoje em dia, pelo que eu me recordo aí de alguns dados estatísticos, dos povos indígenas, talvez no TED, talvez o Guilherme tenha algum dado nesse sentido, mas pelo que eu andei lendo aí no último censo de 2010, se eu não estiver equivocado, ao em torno a 40% dos índios já estão nos grandes centros urbanos, se não me engano. Então já mudou o perfil, quer dizer, tem 60% ainda, tem 60% ainda na origem. Como é que a gente vai trabalhar isso? É o mesmo índio? Os direitos são os mesmos? As considerações são as mesmas? Eu acredito que não. Mas nós não podemos impor um direito que nós entendemos, que nós interpretamos como o mais adequado. Nós precisamos ter uma visão cautelosa e contar com a participação cada vez mais presente. Eu diria, talvez, destes índios que já estão mais próximos, porque eles conhecem os dois lados e podem colaborar muito mais nesta aproximação. Eles falam, de certa maneira, as duas linguagens, eles conhecem, de certa forma, as duas culturas. Ninguém melhor do que eles para identificarem esta aproximação, funcionamento da democracia, funcionamento da cidadania, também para esses brasileiros. O importante, acima de tudo, é que haja uma organização política, social destes povos. São tão brasileiros como nós e têm o direito democrático de participar deste Estado democrático de direito, como está afirmado na nossa Constituição. Essa é uma primeira ponderação aqui que eu gostaria de passar a todos, né? E já de imediato, se não houver nenhuma manifestação, um comentário, enfim, já de imediato, passo aqui para o Tedney,
né? E depois a gente passa para o Guilherme aqui também participar. Tá bom? Por hora, obrigado. Tedney, por favor. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas, os presentes e também a quem nos acompanha pela internet. Eu gostaria primeiramente de parabenizar o professor Elcio, também a Carmela, o jornal Estado de Direito e a Livraria Saraiva pela organização desse evento, que é realmente imprescindível para o sistema de justiça. Discutir no âmbito do direito os direitos aplicados a esses novos sujeitos de direitos, que são os indígenas. Eu também fico muito agradecido com o convite que me foi formulado. Para quem me conhece pessoalmente sabe que essa é uma questão que me tira o sono, mas muito mais por paixão do que efetivamente por preocupação. E gostaria aqui de contribuir de uma maneira tão excepcional quanto a do professor, e certamente como fará o Guilherme, com alguns apontamentos a respeito da legislação aplicável aos povos indígenas e como isso tem se discutido no âmbito do Poder Legislativo. Eu sou mestrando em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, e apenas uma novidade talvez para o meu colega, eu fui assessor técnico da Secretaria de Assuntos Legislativos até ontem, e hoje eu sou assessor parlamentar na Câmara dos Deputados. Então, eu trarei essa análise mais do campo de vista do ponto do Poder Legislativo, mas que obviamente terá impacto no Poder Judiciário. Bom, primeiramente eu acredito que o nome do evento ele é muito propício, né? Ele expressa uma realidade que é a que nós precisamos justamente combater. O direito aplicado para os povos indígenas, como colocou muito bem o professor Elcio, é um direito em que os indígenas não têm uma participação efetiva na sua elaboração ou no seu processo de discussão. Nós temos um direito formulado por não indígenas, segundo preceitos que nós seguimos, doutrinários, sociais, culturais, e que é aplicado a esses povos, a esses indivíduos, de uma maneira não dialética. Não existe um diálogo, não existe um processo de reflexão. Portanto, a partir do momento que nós estamos aqui, faremos isso a seguir nas nossas casas, nos nossos trabalhos e nos nossos pareceres como juristas, a partir do momento que nós refletimos o direito para os povos indígenas, nós podemos superar essa dificuldade e pensarmos então um direito indígena, um direito que de fato tenha por preceitos, tenha princípios, tenha uma formulação em que os indígenas tenham uma participação efetiva e democrática na sua elaboração. Bom, a primeira dificuldade que nós temos para tratar dos direitos para os indígenas ou dos direitos indígenas, e aí feita a ressalva que eu fiz, é saber quem é índio. Afinal de contas, nós só podemos discutir o objeto do direito a partir da identificação do sujeito do direito. Se nós não sabemos quem são indígenas no Brasil, nós teremos dificuldades no processo de atribuição e de reconhecimento de direitos indígenas. Essa não é uma dificuldade apenas de nós, juristas, acostumados a lidar com a letra fria da lei. Essa é uma realidade que compõe a nossa cultura e que é até desejada pela nossa formação estatal. Ou seja, nós temos uma grande dificuldade de reconhecimento da diversidade econômica, cultural, social, política e jurídica que constitui o Brasil, que durante a República, a Primeira República, durante também o Império, tentou arduamente constituir uma nação homogênea em que todos fossem identificados como brasileiros e perdessem essas minúcias das suas etnias, dos seus povos, das suas regiões. Mas isso, felizmente, não se perdeu. Nós somos um país pluriétnico, pluricultural, porém, plasmado por um direito que não consegue trabalhar com essa diversidade. Então nós temos que superar essa dificuldade no campo jurídico a partir de um reconhecimento da nossa dificuldade como cidadãos, como membros da sociedade em geral, de saber identificar os sujeitos de direitos. Muito bem. Quando a gente pensa quem é índio no Brasil, é que eu não gosto muito do termo índio, porque ele carrega todo um aspecto pejorativo, mas enfim, como habitualmente nós identificamos esses indivíduos, esses povos na nossa sociedade.
Quando eu pergunto, e aqui eu posso até fazer um jogo de brincadeira com vocês, quem é índio no Brasil? Ou qual é a imagem que nós temos do índio? Imediatamente nós vamos ter dois tipos de critério para responder isso. Nós vamos ter um critério racial, nós vamos ter um critério estigmatizante, estereotipado dessa identidade. Quem é índio no Brasil, segundo critérios sociais, é um indivíduo de estatura mediana, tom da pele avermelhado, olhos rasgados, cabelo liso, preto, escorrido. E quem é índio segundo critérios de estereótipos estigmatizantes é aquele que vive nu, que vive no meio da floresta, que caça, pesca, coleta, que produz artesanato, que faz a dança da chuva, que tem um amor numa cabana, que pega os seus 10 indiozinhos e coloca numa canoa. Todos esses aspectos imagéticos do indígena, eles vão ter um impacto no momento de reconhecimento da identidade. Afinal de contas, se, segundo critérios raciais, eu tenho um indígena que tem traços da população negra ou da população branca, eu já vou dizer, bom, ele não tem cara de índio, ele não é índio. Então, um indígena que vem até mim no judiciário, que vem até mim no legislativo, requerendo o reconhecimento da demarcação ou o processo de demarcação, homologação de uma terra, em que, por exemplo, existe contato com a população quilombola, eu já vou dizer, não, isso aqui é um processo de identificação de quilombolas, que aqui tem majoritariamente afrodescendentes e não indígenas, segundo critérios sociais. E segundo critérios estigmatizantes, todos nós caímos nessa pegadinha. Se eu vejo um indígena com celular e no Facebook, vocês vão me desculpar, mas isso não é índio. Um índio que use calça jeans, que fale português, que trabalhe e pegue o metrô da Sé todo santo dia, não é índio. Esse não é índio. O índio é aquele que vive na floresta, caçando, pescando e nadando no rio, cantando as canções de Tupã. Esse tipo de preconceito que constitui a nossa formulação idealizada do indígena vai ter impacto no momento de reconhecimento desses direitos. É justamente isso que nós precisamos pensar antes de formular teorias a respeito dos direitos indígenas, porque os direitos eles estão lá, segurados na Constituição Federal, nos artigos 231, 232 e também em legislações esparsas. Porém, identificar quem seja o sujeito para os quais esses direitos se reportam é que é o nosso grande desafio. Feita essa ressalva, eu queria dizer que justamente esse processo de identificação da identidade indígena, ele é variável segundo os nossos interesses, os interesses dos não indígenas. Desde a colônia, e aqui eu só vou citar um exemplo, o alvará de 4 de abril de 1755 do Marquês de Pombal, já previa uma necessidade de trazer os indígenas para a comunhão nacional. Dizia Marquês de Pombal, aqueles que se casarem com indígenas, com mulheres indígenas, terão postos no poder público da colônia. É um incentivo que eu dou aos não indígenas para assimilarem, integrarem esses indígenas à nossa sociedade. Isso se repete também ao longo de toda a colônia por vários regramentos e ao longo do Império também. Nós temos uma hora, o indígena ele é um ser bondoso, ele é caritativo, ele é honesto, ele é trabalhador, ele é bonito de se ver, ele é lindo, né? A carta de Pero Vaz de Caminha já dá essa descrição idílica de quem seja indígena e, portanto, ele merece uma legislação da colônia, das ordenações filipinas, que basicamente regraram grande parte do nosso momento colonial, que os proteja, que os catequize e que continuamente os coloque diante da nossa sociedade de uma maneira fraterna. Agora, simultaneamente, e isso não houve realmente um processo de alteração, essas leis elas eram concomitantes, nós temos também legislações que reconhecem no indígena aspectos absolutamente negativos. Então o indígena é o mentiroso, é o vagabundo, que não gosta de trabalho, é o fraco, é o que rouba, é o que mente, é o que nos ataca como indígenas, é o que comete a antropofagia, que é o grande medo que ainda persiste e que é reproduzido e reproduzido. Para esse tipo de indígena,
que na colônia eram reconhecidos como os tapuias. Nós tínhamos os tupis e os tapuias. Os tupis eram os do bem, os tapuia eram os do mal. Isso por uma questão de contato interétnico com os portugueses, que os tupis tiveram, auxiliando na expulsão de outros estrangeiros, como os espanhóis e os franceses. Portanto, se esses são os nossos aliados, os não aliados merecem um tratamento diverso. Esse tipo de peculiaridade é muito interessante, porque, sem perceber, ele se reproduz ainda hoje na nossa consciência de juristas no momento de atribuição dos direitos. Por quê? Eu vou identificar no indígena aspectos que me sejam favoráveis para dizer: esse tem direito, esse não tem direitos. Esse tipo de atribuição da identidade indígena, portanto, ele é variável segundo os nossos interesses políticos e jurídicos em relação a esses indivíduos, a esses sujeitos de direitos. Ora, se eu tenho interesse numa determinada terra, por que eu vou reconhecer essa comunidade como sendo indígena e isso como sendo uma nação? Aliás, por que eu vou dizer e falar em nações indígenas se a nação é uma só, é a brasileira, e isso absolutamente em contrariedade à realidade, porque eles se enxergam como uma nação, cada um desses povos. Enfim, o processo de atribuição da identidade indígena vai variar de acordo com os nossos interesses. Se eu quero tutelar os direitos indígenas, eu reconheço eles como sendo indígenas. Se eu não quero, eu não tenho sujeitos de direitos, portanto eu não tenho direitos indígenas. Muito bem. Além dessa dificuldade, nós temos uma outra, que é justamente o processo de estigmatização da identidade indígena que torna o índio um índio genérico. É assim que se refere Darcy Ribeiro. Nós temos um processo de transfiguração étnica. A partir do momento que o indígena entra em contato com a sociedade não indígena, ele vai, segundo Darcy Ribeiro, perdendo as suas características culturais originárias, mas também não consegue se integrar aos brasileiros. Ou seja, por nós brasileiros, o indígena não é reconhecido como brasileiro. Não, isso aqui tem cara de índio, então ele é índio. Mas entre os povos, entre os membros do seu povo, ele também não é mais reconhecido como indígena, porque ele está do lado de cá. Esse indígena transfigurado, esse indígena genérico, ele é para Darcy Ribeiro um grande problema e um grande desafio da nossa sociedade. Mas independentemente disso, isso significa que eles não teriam direito de mudança. E essa é a nossa grande dificuldade também de trabalhar com os indígenas. Afinal de contas, só serão reconhecidos como indígenas aqueles que mantenham totalmente preservados os seus costumes, as suas crenças e as suas culturas como os antepassados. Os indígenas muitas vezes são reconhecidos como primitivos, como povos remanescentes, ou seja, eles não mudam, eles não têm direito de mudança histórica. Portanto, todo indígena que ingresse na nossa cultura, que fale ao celular, que trabalhe na Praça da Sé e que tenha perfil no Facebook, não é mais indígena. Por quê? Porque ele deixou de perder as características. Isso eu diria, é algo que é um contrassenso. Porque a identidade étnica, como já diria Darcy Ribeiro também, é essa obstinada consciência de se reconhecer como diferente. Eu, em que pese ter contato com a outra cultura, e isso é absolutamente natural, nós também temos contatos com outras culturas e também assimilamos para nós elementos de outras culturas externas. Então isso não é uma prerrogativa dos indígenas, isso é de todas as culturas humanas, o processo de comunicação, de aculturação, de troca, de fricção interétnica, que é um outro conceito antropológico. Pois muito bem, então nós temos uma dificuldade de reconhecer sujeitos de direitos e temos uma dificuldade de reconhecer sujeitos históricos, porque os indígenas eles não podem fazer absolutamente mais nada que não ser viver na tribo, do que viver no meio da mata e não ter contato absoluto com a nossa sociedade. Isso perpassa por uma outra ideologia que também vem sendo formulada na colônia, passa pelo Império e chega até a recente República, a Primeira República, e que se mantém ainda, infelizmente, até hoje, que é o ideal integracionista. Hermann von Jering, que foi diretor do Museu Paulista no final do século XIX, ele publicou uma nota dizendo o seguinte em relação aos Caingangue, que viviam aqui, principalmente na região de São Paulo, e que hoje em dia acabam
sendo encontrados e localizados no Paraná. Ele falou: os Caingangue não representam força absolutamente necessária para o desenvolvimento da nação. Portanto, já que não podemos fazer absolutamente nada com os Caingangue, não se pode aproveitá-los de maneira alguma, é melhor exterminá-los. Isso foi publicado na revista do Museu Paulista, se não me equivoco, volume 6, 1894, determinando ao Estado brasileiro, aconselhando o Estado brasileiro, já a recente República, que exterminasse os indígenas, que não representassem essa força de trabalho. E, de fato, havia e há uma política de extermínio dos povos indígenas que ela é omissa. Ela se produz, ela ainda existe, porém a gente não pode divulgar por uma questão da própria contradição que uma república, que se entenda como um Estado de Direito, teria de justificar extermínio de indivíduos sob a sua tutela. Muito bem. Em resposta a essa política de extermínio, foi criado em 1910 o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, o antigo SPI. O SPI ele tinha por estratégia, e junto com a localização dos trabalhadores naturais para ingressar na vida rural brasileira, que era o momento de economia em expansão, tinha por objetivo justamente integrá-los a essa massa de trabalho, os trabalhadores rurais, mas ao mesmo tempo, entre aspas, catequizá-los, ou seja, ensinar os indígenas a serem cidadãos brasileiros, a se integrarem à nação brasileira. Isso teve uma primeira legislação no século XX, que é o Decreto-Lei 5484 de 1928. Esse decreto ele identificava os indígenas em 4 estágios de evolução humana. Vejam aí a influência do positivismo jurídico, do positivismo kantiano e do evolucionismo spenceriano, principalmente, que identificava a sociedade segundo os patamares de selvageria, barbárie ou civilização. Todas as que não tivessem critérios culturais da sociedade europeia ocidental seriam selvagens ou bárbaros, civilizados só os europeus, e nós estamos nesse caminho. Os indígenas seriam, portanto, primitivos. Vejam que quando a gente usa esse termo primitivo, a gente está resgatando uma teoria que já foi ultrapassada. Vamos atualizar os livros aí de leitura, ok? Então, enfim, esse decreto 5484 de 28, ele vai identificar os indígenas em 4 estágios de evolução. O primeiro estágio seriam os indígenas arranchados, os indígenas que, enfim, estão perdidos por aí, nômades, fugindo da civilização a todo custo. E nós teríamos os outros 3 estágios, que agora eu não vou me lembrar exatamente a nomenclatura de cada um, mas identificariam um estágio em que o indígena ele já tem algum contato com a população não indígena, mas que não quer com ela se assimilar, seria o segundo nível, eu subi um pouquinho na minha escala de conceito. O terceiro nível é aquele que ele mantém relações principalmente econômicas com a sociedade não indígena, e aí, portanto, ele já teria aspectos de uma economia, de uma força produtiva para o Estado. E o quarto, ele já não seria mais indígena, já seria um trabalhador rural. Esses critérios, eles vão se reproduzir ao longo do século XX, de sorte que, até hoje, nós falamos em indígenas em graus de integração à sociedade nacional. O que são graus de integração? Vejam bem, eu vou fazendo com que o indígena, aos poucos, deixe de ser primitivo, selvagem. Eu, Estado, eu, sociedade, falo, olha, já deu de comer gente, né? A antropofagia já rolou. Vamos agora passar para o bem-estar da sociedade. E vejam que eu não estou nem ironizando, isso tem em documentos históricos. Vamos tornar os indígenas integrados à nossa sociedade para o seu bem-estar e felicidade plenas. Esse tipo de política, ela é reproduzida também na nossa legislação. Até hoje, o Estatuto do Índio, de Lei 6.001 de 1973,
é um estatuto que tem ainda esse viés integracionista. Ele dispõe no artigo 3º ou 4º, acredito que 4º, também 3 estágios de evolução para os indígenas. São indígenas isolados, indígenas em vias de integração e os indígenas integrados, que aí também perdeu o Playboy, não é mais indígena, já é da gente. Bom, isso é um grande problema. E o Guilherme vai trabalhar isso muito melhor do que eu. Também tem impacto, por exemplo, na legislação penal. Porque vejam bem, tá, então eu vou aplicar o direito penal para quem tem consciência da ilicitude, que participa, enfim, dos valores da nossa sociedade. Então, o indígena integrado, ele não é mais indígena, ele é brasileiro, aplica a pena do mesmo modo como nós aplicamos para todos os demais brasileiros. E os isolados, a gente vai aí fazer um laudo antropológico para saber se eles realmente estavam ou não sabendo o que estavam fazendo. Esses critérios, eles também têm impacto na legislação civil. Por exemplo, o Código Civil, e agora não me recordo, eu peço desculpas porque eu trabalho mais com direito penal, direito civil para mim é uma grande obra de classificação de nomes impossíveis. Mas eu não vou me recordar o artigo, mas acredito que um dos primeiros trabalha também com o conceito de capacidade dos indígenas. Né? A capacidade dos indígenas, dizia o código anterior, era uma capacidade relativa, era uma incapacidade relativa, e hoje em dia a gente já percebeu, depois de virar do século, em 2002, quando a gente, enfim, promulgou o Código Civil, já não pegava bem dizer isso, mas a gente também deixa ele lá num parágrafo único do artigo que trata da incapacidade relativa, dizendo o seguinte: olha, a capacidade civil dos indígenas vai ser regulada por um órgão de assistência ao indígena, ou seja, a FUNAI. Os indígenas também continuam não tendo capacidade de exercerem os seus próprios direitos por conta própria. É necessário um órgão tutor, um órgão tutelar, assistencial, para que ele tenha essa plena capacidade de exercer os seus direitos. Esse tipo de visão, que reconhece os indígenas como primitivos, como infantis, como selvagens, que nós precisamos salvar da barbárie, é, infelizmente, uma visão que persistiu mesmo depois da promulgação da Constituição Federal em 1988. A Constituição Federal, diferentemente das constituições anteriores, que também previam essa assistência tutelar, esse caráter integracionista, a Constituição de 88 quebrou esse paradigma e falou o seguinte: olha, indígenas têm direitos, pronto, acabou. Então, houve uma quebra de paradigma que nós ainda não conseguimos superar, tendo em vista, por exemplo, o Estatuto do Índio, que está aí ainda em vigência e que, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, não foi recepcionado pela Constituição Federal e, portanto, não deveria ser aplicado, embora ainda seja. Muito bem. Tudo isso que eu falei vai se reproduzir também no âmbito do Legislativo. O Legislativo, como todos nós sabemos, ele é composto pela representação de todas as camadas sociais, né? Algumas até discutíveis do ponto de vista da própria estrutura do Estado, e aqui não vou entrar em nome de bancadas. Mas fato é que isso é legítimo, isso é da própria essência do poder democrático, mas coloca em risco aqueles que não têm acesso a essa democracia. No caso, nós temos no poder legislativo atual o que nós chamamos de bancada ruralista. Ou seja, são representantes, isso até é um termo pejorativo, porque de fato o agronegócio é importante para o Estado brasileiro, para o desenvolvimento da economia, isso é inegável, mas representam interesses que, portanto, não têm um contraponto, que são interesses desses povos, dessas comunidades, que não conseguem, que não veem benefícios nesse processo de desenvolvimento econômico desenfreado, que se estabelece por políticas econômicas no nosso país e que não tem voz no Congresso Nacional suficientemente ou de peso para poder estabelecer esse processo dialético. A Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 4º, prevê que tratados de direitos humanos terão força de norma constitucional. Perfeito, nós temos um tratado de direito internacional, que no caso é a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho,
promulgada no nosso país pelo Decreto 5.051 de 2004, que prevê, por exemplo, aos indígenas o direito de consulta livre, prévia e informada. O que significa isso? Consulta. Eu vou ter que consultar os indígenas a respeito dos seus interesses, antes de, como Estado, tomar uma postura. E vejam bem, é como Estado. O que significa que, se o administrativo, o poder executivo, quer estabelecer uma política pública de saúde, ele precisa consultar a população. Olha, eu estou com esse plano aqui para você, tá? É um pacote fechado, um pacote premium, e eu quero saber se você aceita. O pacote é esse. A política pública que eu vou aplicar em você é essa. Você aceita? Não, não aceita. Então tudo bem. Eu retiro essa política. Eu preciso fazer uma consulta também no âmbito do Poder Judiciário. Eu preciso saber se ele identifica, por exemplo, que um conselho, o conselho do júri, está me representando como indígena. Veja bem, não tem nenhum indígena ali na tribuna. Então eu gostaria que tivesse um indígena ali. Não, então tudo bem, vamos refazer o procedimento judicial só porque o senhor é indígena. Olha só que absurdo, a gente vai ter que consultar os indígenas para saber se a nossa legislação processual ela tem aplicação aos indígenas a depender das suas características políticas, das suas características culturais. Sim, nós vamos ter que fazer isso, por força de norma constitucional e de norma internacional. Também no âmbito do legislativo a gente precisa fazer isso. Olha, eu quero propor um projeto de lei que vai regular a sua situação jurídica, eu quero saber se você está de acordo com isso. É uma consulta livre, eu não vou forçar, eu não vou financiar, eu não vou deixar que interesses outros se mesclem a isso. É uma consulta prévia, ou seja, eu só vou consultar antes de tomar a medida, depois que tomar não vai adiantar. E é uma consulta informada, eu preciso informar a respeito de quais são os seus impactos, positivos e negativos. Só uma pergunta para ironizar, será que Belo Monte conseguiu realizar isso? Depois que ela instalou lá todo o maquinário e disse que fez uma consulta aos indígenas, ela já não fez uma consulta prévia, muito menos livre, muito menos informada. Bom, esse decreto ele não é respeitado também, e isso vai reproduzir uma legislação e a formulação de uma legislação no âmbito do poder legislativo absolutamente desconexa da realidade, das necessidades dos povos indígenas. Ou seja, a grande parte dos projetos de lei, aqui eu vou falar só efetivamente sobre a Câmara dos Deputados, que é onde eu trabalho. Há em tramitação atualmente 58 projetos de lei. Posso dizer com toda certeza que 57 deles tratam de terras indígenas. Então, isso é um problema que também vem desde a legislação de 1850 sobre as terras, que eu também não me estenderia aqui muito se entrasse nesse debate, mas a partir do momento que a terra passa a ser um negócio lucrativo para o Estado e para as forças políticas e econômicas que nos constituem, então a gente precisa não ter mais indígenas para que a gente tenha acesso aos direitos indígenas sem reconhecê-los. Aqui eu só vou fazer a menção a embora a lista esteja aqui, quem quiser eu obviamente disponibilizo. Até por e-mail, depois, enfim, sem problema. O mais emblemático de todos, e que nós acompanhamos no ano passado, ou ouvimos falar a respeito, é a PEC, ou seja, Projeto de Emenda Constitucional número 215 de 2000. Essa é uma proposta de emenda constitucional que submete ao Congresso Nacional e não ao Poder Executivo a tarefa de demarcação das terras indígenas. E mais, é uma PEC que prevê a necessidade de ratificação das que já foram homologadas. Ou seja, o Congresso Nacional, cuja representação indígena é nula, e isso eu digo não em termos quantitativos, porque há muitos deputados empenhados nessa luta, até nomeio aqui Padre Tom, deputado Alessandro Molon também, que estão no embate pela construção desses direitos indígenas, porém, numericamente não tem força, não tem representação. Então nós submeteríamos ao Poder Legislativo a competência para dizer, isso aqui é uma terra indígena, bancada ruralista, vem aqui.
essa terra aqui no Mato Grosso do Sul, onde você gostaria muito de plantar uma cana-de-açúcar, ela é uma terra indígena? E nós também submeteríamos a apreciação do Congresso Nacional as que já foram homologadas. Escuta, vem cá, a dos Caigangue ali no Paraná, onde vocês gostariam muito de construir um metrô, ela é uma terra indígena? Ou a gente pode dizer que ela não é mais e aí, portanto, tira o povo de lá? Essa é uma PEC que infelizmente foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Vejam que é a Comissão de Constituição e Justiça que resguarda, em tese, a Constituição Federal, desrespeitou o que a própria Constituição determina no artigo 231 e 232. Ela falou, não, realmente, bora lá, vamos agora passar ao processo de demarcação e de homologação das que já foram demarcadas. Teve resistência, o deputado Alessandro Molon, a quem, aliás, agradeço, fez essa oposição, porém ela passou, não deu. Outros projetos de lei vão no mesmo sentido, inclusive na esfera civil, na esfera penal. Então, não vou mais me estender, mas apenas comunicá-los de que é necessário, portanto, um esforço muito maior do que simplesmente discutir direitos indígenas. Não está em questão, agora, nesse momento, saber, olha, 10% do Brasil é indígena ou não é? Mas se a gente for reconhecer terra indígena, então expulsa todo mundo que não é indígena e deixa eles aqui, porque o Brasil inteiro é indígena, blá, blá, blá. Não é isso. A gente precisa saber quem são os direitos, os sujeitos de direitos, precisamos respeitá-los, precisamos fazer uma reflexão também a respeito dessa fricção interétnica. Afinal de contas, o indígena em contexto urbano, ele continua sendo indígena? É de fato uma pergunta que a gente precisa honestamente responder, sem aí nenhum calor de paixão no momento da discussão. E, enfim, eu agradeço a fala do Elcio também, que me antecedeu, mas eu até daria uma boa notícia para o professor. Ele disse que aos poucos eles vão cada vez mais ganhando essa fala política no nosso cenário, vão cada vez ganhar mais. Eu já diria que essa já é uma realidade consolidada. Os indígenas já têm uma força política em si mesma muito expressiva, eles lutam aguerridamente pelos seus direitos, não são absolutamente inocentes no jogo político, eles também muitas vezes cometem muitos equívocos políticos de estratégia política e que enfim, faz parte do jogo político como um todo. E em representação a essa luta, eu gostaria de fazer a leitura de uma carta que foi divulgada ontem pelos indígenas que novamente tomaram as obras de construção de Belo Monte. Eles já haviam feito isso há 1 ou 2 meses, se comprometeram a se retirar das obras de construção de Belo Monte se não houvesse, se o governo se predispusesse a conversar com eles, que não aconteceu, e ontem eles tomaram de novo essas obras e escreveram uma carta que eu peço licença aqui para ler. A carta se intitula Carta número 7, Governo Federal, nós voltamos. Então, abre aspas. Nós somos indígenas Munduruku, Xipaiá, Caiapó, Arara e Tupinambá. Nós vivemos do rio e da floresta e somos contra destruírem os dois. Vocês já nos conhecem, mas agora somos mais. O seu governo disse que se nós saíssemos do canteiro, nós seríamos ouvidos. Nós saímos pacificamente e evitamos que vocês passassem muita vergonha nos tirando à força daqui. Mesmo assim, nós não fomos atendidos. O governo não nos recebeu. Nós chamamos pelo ministro Gilberto Carvalho e ele não veio. Esperar e chamar não servem para nada. Então nós ocupamos mais uma vez o seu canteiro de obras. Não queríamos estar de volta no seu deserto de buracos e concreto. Não temos nenhum prazer em sair das nossas casas, nas nossas terras e pendurar as nossas redes nos seus prédios. Mas como não vir? Se não viermos, nós vamos perder a nossa terra. Nós queremos a suspensão dos estudos e da construção das barragens que inundam os nossos territórios, que cortam a floresta ao meio, que matam os peixes e espantam os animais, que abrem o rio e a terra para a mineração devoradora, que trazem mais empresas, mais madeireiros, mais conflitos, mais prostituição, mais drogas, mais doença, mais violência. Nós exigimos sermos consultados previamente sobre essas construções,
porque é um direito nosso garantido pela Constituição e por tratados internacionais. Isso não foi feito aqui em Belo Monte, não foi feito em Teles Pires e não está sendo feito no Tapajós. Não é possível que todos vocês vão continuar repetindo que nós, indígenas, fomos consultados. Todo mundo sabe que isso não é verdade. A partir de agora, o governo tem que parar de dizer as mentiras em notas e entrevistas. E de nos tratar como crianças ingênuas, tuteladas, irresponsáveis e manipuladas. Nós somos nós, e o governo precisa lidar com isso. E não minta para a imprensa que estamos brigando com os trabalhadores. Eles são solidários à nossa causa. Nós escrevemos uma carta para eles ontem. Aqui do canteiro nós jogamos bola junto todos os dias. Quando saímos a outra vez, uma trabalhadora a quem nós demos muitos colares e pulseiras nos disse: eu vou sentir saudades. Nós temos o apoio de muitos parentes nessa luta. Temos o apoio dos indígenas de todo o Xingu, temos o apoio dos Kayapó, nós temos o apoio dos Tupinambá, dos Guajajara, dos Apinagé, do Xerente, dos Craô, Tapuia, Carajá, Xambioá, Craô, Canela, Avaá, Canoeiro, Javaé, Canela dos Tocantins e Guarani. E a lista está crescendo. Nós temos o apoio de toda a sociedade nacional e internacional, e isso também incomoda bastante a vocês, que estão sozinhos com seus financiadores de campanha e empresas interessadas em crateras e dinheiro. Nós ocupamos de novo o seu canteiro. E quantas vezes será preciso fazer isso até que a sua própria lei seja cumprida? Quantos interditos proibitórios, multas e reintegrações de posse vão custar até que nós sejamos ouvidos? Quantas balas de borracha, bombas e sprays de pimenta vocês pretendem gastar até que vocês assumam que estão errados? Ou vocês vão assassinar de novo? Quantos índios mais vocês vão matar além do nosso parente, Adenilson Munduruku, na aldeia Teles Pires, simplesmente porque não queremos essa barragem? E não mande a Força Nacional para negociar por vocês. Venham vocês mesmos. Queremos que a Dilma venha falar conosco. Fecha aspas. Canteiro de Obras, Belo Monte, Altamira, 27 de maio de 2013. Obrigado. Eu gostaria de acrescentar, ele realmente me deu várias notícias aqui, foram várias as surpresas na fala do Ted, né? Como sempre ele faz. Ele sempre traz surpresas muito positivas aí nas suas falas. Eu gostaria só de destacar, né, uma questão com relação ao próprio Ted aqui. Ele conhece realmente a questão indígena pessoalmente. Ele não é um estudioso numa sala dentro lá do escritório, de um gabinete. Ele vai em loco. Eu, desde que eu conheço, e ele sempre comentou desse interesse por essas questões, ele fazia questão de passar as férias, muitas vezes, nas localidades para conhecer, para ter uma verdadeira noção do que acontece nas localidades dos povos indígenas, né? Eu já falei isso para ele, enfim, sempre me corrige nessa hora, mas, enfim, agora eu estou com o microfone, eu estou aqui controlando um pouco as falas, então não vou devolver tão cedo para você, né? Ele, eu tenho certeza, vai ser, para mim, já é um indigenista de grande destaque, e eu tenho total segurança em afirmar que dificilmente, num futuro próximo, a gente vai poder falar da questão indígena sem falar do Ted. Eu tenho plena convicção disso. É uma pessoa realmente muito, muito gabaritada, muito estudiosa sobre esse tema aí, enfim, tem muito ainda para se desenvolver, e tenho total certeza na qualidade que ele vai apresentar a todos nós aí ao longo da sua carreira aí profissional. É uma pessoa fantástica, um profissional de extrema qualidade. Vamos seguindo então. Professor Guilherme, por favor. Boa noite a todos os presentes, a todas, a quem nos assiste pela internet. Eu queria começar parabenizando o Crânio, cujo trabalho eu já conhecia, mas pessoalmente tive a oportunidade e a felicidade de conhecê-lo hoje, e que, enquanto o Tedney falava, fez aquele grafite que responde exatamente
a questão colocada pelo Tedney. O indígena que mora em São Paulo é índio? Para mim, Tedney, a gente já vai chegar nisso, esse grafite do crânio responde a essa questão. Então eu começo aqui a minha fala parabenizando e cumprimentando o crânio, dizendo da minha alegria em conhecê-lo pessoalmente hoje. Agradeço ao convite da Carmela para que eu pudesse estar presente hoje, que promove esse evento de maneira tão brilhante, que nos recebeu de forma tão carinhosa e que ressalta a importância da discussão de temas dessa natureza. Então eu queria parabenizá-la pela iniciativa e agradecer ao convite. Também queria agradecer ao convite também, porque Elcio co-organizador, me faltou a palavra, obrigado, com quem eu já tive também a alegria de compartilhar de outras mesas e tem sempre posições extremamente interessantes e inteligentes sobre o tema. E o Tedney, meu amigo já, cujo trabalho já foi elogiado pelo Elcio e quem eu também aqui dou o meu testemunho de que vi esse menino, e digo menino porque é mais novo que a gente ainda, enquanto estagiário da Defensoria Pública de São Paulo, ia a São Gabriel da Cachoeira fazer a defesa de alguns índios e conversávamos muito a respeito, e já naquela oportunidade eu admirava o seu trabalho. Então recebo agora de público aqui as minhas homenagens. E eu começo a minha fala a partir da pergunta do Tedney. A exposição do Tedney, aliás, foi extremamente feliz na escolha da abordagem, porque uma das questões mais importantes hoje é essa: quem é índio? Como se reconhecer os direitos próprios do índio a alguém sem dizê-lo antes? É índio. Qual é o critério para que a gente diga ele é índio ou não é índio? A minha aproximação com o tema indígena decorre de duas frentes diferentes. Uma é acadêmica, eu estudei isso no meu mestrado na PUC, isso redundou no meu livro Índio, Tratamento Jurídico Penal, e a partir daí eu comecei também a advogar. Sou advogado criminal e passei também a advogar, além das causas que sempre trabalhei, na causa indígena. Então já fiz alguns júris de índio, fui até Arco Verde fazer o primeiro júri federal, e aí, quando o Tedney fala da questão dos jurados indígenas, essa era uma preocupação que nós tivemos, e o corpo de jurados naquela oportunidade foi composto por pessoas da cidade e também pessoas também da cidade, mas da etnia Chucuru, a etnia indígena cujo vice-cacique estava ali respondendo ao processo. E uma vez estava aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo fazendo uma sustentação oral a pedido de uma grande amiga, também indigenista, Michael Mary Nolan, a quem eu também agora rendo as minhas homenagens e espero que ela veja, e tenho certeza que vai ver, porque me pediu para que fizesse uma sustentação oral em favor de um índio Pancararé no Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu fui lá então defender que ele, pelo simples fato de ser índio, tem o direito de cumprir a pena em regime de semi-liberdade na fundação, no instituto indigenista mais próximo da sua comunidade. É o que diz o artigo 56 do Estatuto do Índio. Nenhuma novidade nisso. Então fui lá fazer uma sustentação oral defendendo o direito daquele indígena Pancararé de cumprir a pena dele em regime de semi-liberdade perto de Brejo dos Burgos, na aldeia dele. E o procurador que me sucedeu dizia: ele não é índio. Ele não é índio porque ele sabe ler, ele sabe escrever. E estava atrás de mim a mãe dele e várias outras
índias Pancararé e índios Pancararé de calça jeans, cocar, e no centro de São Paulo. E nem por isso deixavam de ser índios. E a discussão toda ali girou em torno de se reconhecer a ele, não o direito ao regime de semi-liberdade, que é um direito claro do índio, mas a questão era antecedente, era se reconhecer se ele é índio ou se ele não é índio. Como se nós estivéssemos submetidos a uma discussão para que nós pudéssemos gozar dos direitos de brasileiros se nós somos brasileiros. E eu saí de lá tão indignado, escrevi um artigo que acabou sendo publicado no boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, intitulado Índio é Índio, em que eu digo que o fato de alguém morar em São Paulo, morar em Guarulhos, morar em Osasco, não significa que não seja índio. O fato de alguém saber ler e escrever, falar português e usar celular, ter carro, não significa que não seja índio. Índio é índio. Eu sou brasileiro ainda que eu tome uma Coca-Cola de vez em quando. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, lembrada aqui pelo Tedney, estabelece o critério para a definição de índio. Índio é quem se identifica como tal e é identificado como tal pelos membros da sua etnia. Não importa onde esteja. Essa me parece, meus amigos, a questão principal para que a gente possa começar a discutir direitos indígenas. A definição de quem é índio. O Tedney colocou essa questão de forma brilhante. Nós temos na lei o critério claro para a definição do que é índio. E por que nós não usamos esse critério? Porque nós temos ainda um ranço, desde o descobrimento até 1988, com que nós convivemos com uma política assimilacionista. Uma política segundo a qual os índios, à medida que iam sendo incorporados à comunhão, à comunidade não índia, iam deixando de ser índios. Nós então convivemos por mais de 500 anos, ou por algo em torno de 500 anos, com essa filosofia assimilacionista, integracionista, de que a ideia era integrar o índio. E à medida em que o índio fosse sendo integrado à comunhão nacional, à medida em que isso fosse acontecendo, ele ia deixando de ser índio. E ia, nas palavras de Frederico Marés, vivendo a felicidade de pertencer à doce sociedade brasileira, ou algo assim ele diz. E essa filosofia assimilacionista, integracionista, que norteou, que permeou toda a legislação brasileira indigenista desde o descobrimento até 1988, é que faz com que nós vejamos o índio como índio só se ele for o índio isolado, que é a classificação do Estatuto do Índio. O índio isolado em vias de integração e integrado, e como se ele, à medida em que fosse integrado, deixasse de ser índio. E essa filosofia integracionista permeou toda a nossa legislação. Só que em 1988, com o advento da Constituição Federal, que estabelece nos seus artigos 231 e 232 e reconhece o direito, estabelece os direitos indígenas e reconhece que o índio tem direito à sua cultura, à sua língua, aos seus valores. Rompe-se com a filosofia assimilacionista e estabelece-se uma filosofia de respeito à pluralidade. Estabelece-se uma filosofia multiétnica,
respeito à diversidade, à pluralidade, respeito às várias etnias e às culturas, aos valores de cada uma dessas várias etnias. Só que a legislação infraconstitucional ainda não mudou. Então nós temos a seguinte situação, de certa forma, permitam-me o termo jocoso, esquizofrênica. Uma legislação toda forjada sobre uma filosofia assimilacionista e integracionista, que se resume, não unicamente, mas que se sintetiza no Estatuto do Índio de 1973, tendo que ser interpretada de acordo com a Constituição de 1988, que inverte completamente esse parâmetro. Como é que nós fazemos? Claro, o ideal é que nós tenhamos uma legislação moderna, atual, que respeite a filosofia plural. E nós estamos nesse caminho. A boa notícia é essa: a comissão do Senado para a reforma do Código Penal, comissão de juristas formada pelo Senado Federal para reformar o Código Penal, já no projeto, não é mais anteprojeto, no projeto, no artigo 36, estabelece o tratamento do índio de uma maneira a respeitar a diversidade, a pluralidade, deixa de lado a forma com que o Estatuto do Índio e o Código Penal tratam até agora. Então, nós temos uma proposta legislativa consubstanciada no artigo 36 do projeto de lei da comissão formada no Senado Federal, que avança muito nessa matéria. Mas, enquanto essa questão não for, enquanto esse artigo 36 não for aprovado, ou se o projeto não caminhar por várias outras razões, nós temos o quê? Que compreender a nossa legislação e interpretá-la de acordo com a filosofia pluralista e multiétnica exposta nos artigos 231 e 232 da Constituição. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, reconhecendo quem é o sujeito de direitos. Quem é sujeito de direitos indígenas? O índio. E quem é índio? Aquele que se identifica como tal e que é identificado pelos seus como tal. Ponto. Aonde quer que esteja. Dois. Até agora, o direito penal, e eu falo sobre direito penal porque é o ponto de vista sobre o qual eu enxergo a questão indígena, é o ponto de vista sobre o qual eu estudo e trabalho com essa questão. O direito penal sempre tratou o índio através de um critério, que é o critério da inimputabilidade. Ele trata o índio como inimputável. Como ele trata o incapaz. E, aliás, lá na comissão do Código Penal de 1940, quando se discutia a questão do índio, se discutiu e se decidiu por não incluir o índio entre os incapazes expressamente no Código Penal, para que os estrangeiros que lessem o nosso Código Penal não achassem que o Brasil era um país infestado de índios. Vergonha nacional em 1940. E quem diz isso é o próprio Nelson Gria, participante da comissão do Código. Em 1940 nós tínhamos vergonha de termos índios nesse país. Hoje nós temos orgulho, é tempo de orgulho. É tempo de respeito à pluralidade e não tempo da vergonha de 1940, quando o índio era tratado como incapaz, como inimputável. E aí como é que então fica? Porque sequer expressamente nós temos isso no Código. Como é que então
desde 1940 até hoje, sob o ponto de vista do direito penal, a questão indígena tem sido vista ou tratada. Se o índio é isolado, ele é inimputável. Se ele está em vias de integração ou ele é integrado, ele é imputável, porque ele deixa de ser índio. Então o índio é inimputável. À medida em que ele vai se integrando, ele vai deixando de ser índio e, portanto, passando a ser responsável pelos seus atos do ponto de vista do direito penal. Claro, eu não estou aqui para dizer que o índio não deve ser responsável pelos seus atos do ponto de vista do direito penal. O que eu estou aqui para dizer é que, na responsabilização do índio pelos seus atos penalmente importantes, nós devemos considerar, antes de mais nada, a sua condição de indígena. Uma vez considerada a condição de indígena, vamos deixar de lado o critério da inimputabilidade e vamos trabalhar com um outro critério, que é exatamente aquilo que eu proponho no meu livro. Qual é o critério que me parece adequado para o tratamento jurídico penal do índio? O critério da inexigibilidade de conduta diversa. Em que consiste isso, para a gente falar algo aqui mais facilmente compreensível? Consiste no seguinte: se a Constituição, nos seus artigos 231, 232, garante ao índio o direito aos seus usos, costumes, línguas, tradições e valores, o direito penal não pode reprimir uma conduta de um índio se essa conduta se dá de acordo com a escala de valores da sua comunidade, da sua etnia. Então, nas etnias em que a eutanásia é uma prática comum, porque diz respeito a um valor próprio daquela etnia, eu não posso incriminar o índio que age dessa forma. Eu não posso exigir dele, por isso inexigibilidade de conduta diversa, eu não posso exigir dele que haja de forma diversa da que aquele agiu, se ele agiu de acordo com os valores da sua cultura. É paradoxal. Se a Constituição garante ao índio o direito à sua cultura, como eu posso incriminá-lo por praticar um ato que está de acordo com a escala de valores da sua cultura, só porque está em desacordo com a escala de valores da cultura não índia? Ou seja, é como se eu minimizasse o mandamento constitucional e dissesse: o índio tem direito ao seu uso, à sua cultura, desde que não afronte a minha. Não, ele tem direito à cultura dele ainda quando afronta a nossa. Ele tem direito a praticar atos relativos à cultura dele, ainda quando esses atos sejam considerados criminosos para a nossa cultura. Isso é pluralidade. Isso é reconhecer as diferenças étnicas e respeitá-las. Porque é fácil dizer: ele pode fazer o respeito aos valores dele, enquanto ele não vier desrespeitar os meus. Ele respeita os meus, mas dentro da cultura dele, ele tem direito a trabalhar com os valores que lhe são próprios. Por isso que o ideal, e é também o que diz o artigo 169 da Convenção, ou o artigo 10 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que se valorize a possibilidade de autojustiça, ou seja, das próprias etnias indígenas promoverem o julgamento dos seus índios, de acordo com a sua escala de valores. Como se nós permitíssemos, e é isso que a Constituição diz, se nós permitíssemos a cada uma das etnias
ter a sua própria escala de valores. E o que é o Código Penal, o que são as leis penais, se não uma reprovação a uma conduta que viola algo importante na sua escala de valores. Mas, se isso é importante na escala de valores dos cidadãos não índios, e isso tem uma importância diferente na escala de valores dos cidadãos índios, isso deve ser julgado, do ponto de vista do direito penal, de acordo com a escala de valores da etnia a que o sujeito pertence. Então, eu não vou me alongar, percebi já que o tempo é curto, eu talvez não tenha conseguido traçar de forma didática, ponto a ponto, aquilo que eu deveria, porque o tempo muito curto me fez tentar resumir naquilo que me parecia mais importante. Aquilo que me parecia mais importante era começar pela metade. A exposição do Tedney e o grafite do crânio me trouxeram inspiração para começar a falar de algo, e isso fez com que eu perdesse exatamente o fio da meada da minha exposição. Mas eu fico à disposição para que a gente converse, e eu tenho isso exposto detalhadamente no meu livro, e terei o maior prazer em quem quiser me escrever, me mandar e-mail e expor de forma mais didática e pontual cada um dos pontos do meu pensamento. O meu e-mail é guilherme@madresende.com.br. Madi é M-A-D-I, Resende é com Z. Terei o maior prazer em alongar a discussão desse tema, que me parece extremamente interessante. Finalizo agradecendo a atenção de todos e conclamando aos colegas e amigos que trabalham na área que sigam propagando essa ideia e sigam compreendendo que a coisa mais importante hoje, e não foi à toa que enquanto o Tedney falava, o crânio desenhava, é a percepção de que índio é índio, e índio é sujeito de direitos e é sujeito dos direitos indígenas. E nós temos a boa notícia de que a tendência, pelo menos do ponto de vista do direito penal, é que o projeto de lei venha bem mais adequado aos preceitos constitucionais. Obrigado. Bom, também, óbvio, deu para perceber que a excelência do professor Guilherme é um conhecedor, uma pessoa envolvida com a questão indigenista mesmo. Eu quero chamar aqui o Glênio para também falar um pouquinho. Penso que só vai ficar gastando aqui, não, senhor, também tem que falar. Toda vez que a gente tem aqui os eventos, as pessoas são convidadas a participarem de diversas maneiras aqui, né? Por favor, Glênio, algumas palavras aqui. Primeiramente, boa noite. Obrigado aí. Bom, o trabalho que eu fiz aqui hoje foram algumas intervenções, né? No caso aqui, uma tecnologia que é do branco, que invade também a vida do índio, do nativo da floresta, né? E aqui a primeira é referente ao que a sociedade exige da gente, né? Que é a sua alma, é a sua cabeça, né? E queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade. Comecinho lá da Consolação, aquele prédio lá que estava pintado. Se puder falar no microfone só porque está gravando, só passa o microfone ali, Nelson, por favor. Está filmando. Cânia, boa noite. Aquele painel que está no começo da Consolação, quem vai para Rebouças, que tinha um tema indígena, foi você que pintou? Não? Tá bom. É sempre o personagem. Esse trabalho, eu acho que, se eu não me engano, é do grafiteiro Eduardo Cobra, que já é um realismo, uma coisa mais tridimensional. É cartoon, né? 2D. E eu posso usar o microfone um pouquinho, porque eu queria... Bom, Carmela, por favor. Na verdade,
Crânio, ele disse que é melhor, gosta mais de desenhar, de fazer intervenção. Eu disse para ele que eu vou dizer por que eu gosto do trabalho dele, não só assim por essa questão de trabalhar a nossa identidade, mas eu acho que é importante a gente trazer o universo que é da arte urbana, que é uma linguagem que fala de uma forma mais acessível com a população e que está dialogando muito melhor, às vezes, do que a gente dentro da academia, e está informando muito mais do que muitas vezes a gente acha que está conseguindo ensinar. Então, eu acredito muito que a gente tem que buscar cada vez mais, né? E já falei para ele, a ideia é a gente construir outros projetos e, com o apoio de vocês também, estimular que as instituições de ensino levem essa cultura para dentro da universidade. Porque o que acontece com a gente hoje na universidade? Muitas vezes está faltando a prática, o mundo real, né? É muito fácil a gente estudar a legislação, ver os direitos constitucionais, as garantias constitucionais. Agora, como é que é na prática isso? E é muito importante, assim, é como ele trabalha muito o comportamento, né? Então, assim, eu acredito muito que no trabalho do grafite como sensibilização mesmo dos sentidos, dos nossos sentidos, mesmo que seja pelo cheiro, por todas as nossas características que tem, dos nossos sentidos de sentir o direito, né? Porque se hoje a gente sente ele de uma maneira negativa, se a gente tem dificuldade hoje de sensibilizar um aluno nas escolas ou na faculdade, é porque a gente também está passando por um processo grande de reformulação de ensino, porque a gente hoje tem, eu estava aqui, né, estava prestando atenção, mas eu estava aqui fotografando, botando na internet, interagindo com essas tecnologias, e cada vez mais eu acho que essa velocidade da informação que a gente tem nos desafia também a aprender a atenção do espectador e também de estar percebendo o direito de uma maneira diferente, né? Ou por que o índio ele não pode, por que ele tem que ficar só também sem informação dentro de uma aldeia e ele não pode ter internet, um tablet, um GPS? O que impede ele disso, né? Por que ele não pode ter isso e nem por isso ele pode ser julgado, condenado, né? E pela sua identidade democrática aqui, né? Que é a nossa identidade democrática brasileira, que a gente acaba às vezes, muitas vezes com coitadismo, né? E com falta de esclarecimento, de política pública, de ter artistas como o Crânio hoje falando sobre quem são eles e quem somos nós, assim, porque todos nós temos essa veia aqui, direta ou indiretamente. Então, é fundamental, assim, que a gente ocupe os espaços da livraria, e eu agradeço a Livraria Saraiva, 8 anos já que a gente tem esse projeto, em São Paulo é mais recente, mas que é um grande desafio, assim, e o desafio não é só meu, assim, é meu e o meu compromisso, eu com vocês e os professores também. Então é uma grande dificuldade, a gente sabe que São Paulo tem essa coisa da chuva, do trânsito, de toda uma série de diferenciações que tem uma grande cidade, assim como também as suas características positivas. Mas vamos aproveitar isso, né? Que cada um vem de um canto diferente e levar e fazer com que essa informação hoje que a gente viveu, e que eu peço a vocês, perguntem, questionem, participem, porque é uma maneira de a gente estar tendo uma desmitificação mesmo, uma proposta do direito, desmitificar o direito distante do cotidiano, que é o nosso papel aqui. Então, assim, perguntem, não precisa ser exatamente que nem o outro colega falou sobre se o trabalho era dele lá no painel que tinha na Consolação, né, que é do Cobra, e para nós é uma satisfação, e agradecendo já ao Elcio, ao Crânio, ao Guilherme, ao Tedney, e eu quero ver se alguém mais tem pergunta para a gente fazer Tem? Vamos lá, vou passar aqui então, se puder dizer o nome, como a gente está filmando, daí o pessoal que está na internet também fica curioso em saber o que a gente está comentando. Boa noite, parabéns pelo trabalho. Meu nome é Paulo, estou no terceiro para o quarto semestre de Direito. Eu queria perguntar para o artista, né?
crânio, qual que é a sua maior influência e quando começou a ter essa identificação, né, com cultura indígena, com o povo indígena. E ao Tedne, eu queria fazer uma pergunta sobre a tribo Avacanoeiro, né, que chegou a comentar na carta, eles estão entre as pessoas que fizeram a menção. E é uma tribo que passou por uma situação muito dramática, foi a única tribo do Brasil que realmente não passou pela colonização por causa dessa característica de canoa mesmo deles. E aconteceu essa coisa dramática com a FUNAI, eles terem sido laçados na marra por causa dos grileiros, aquela história toda. Eu queria saber como é que foi essa integração, se eles, a partir dali daquela roça que eles arrumaram para eles ali na FUNAI, que eu achei uma coisa muito deprimente, assim, para uma cultura histórica. Se eu não me engano, era a primeira, talvez a única tribo que dominava instrumentos de corda que a gente teve, assim, uma cultura fantástica. E talvez a gente nem descubra qual era a finalidade de instrumento, se era ritualístico-artística, né? E eu queria saber como que estão eles hoje, como que eles participaram desse processo da casa. Sobre o personagem, assim, como ele surgiu, né? Veio de uma busca, assim, em achar um estilo que representasse o meu país, né? Que representasse o Brasil fora do mundo, pro mundo afora. E pensando mesmo, estudando o Brasil, eu falei, pô, uma das maiores florestas do mundo, a gente tem uma das maiores selvas de pedras do mundo, que é São Paulo. Então, são dois tipos de selva e como eu tô aqui na de concreto, né, eu peguei a personagem que é o índio, né, e comecei a fazer intervenção na cidade. Mas isso com temas do cotidiano da gente, coisas que eu vivo, coisas que eu vejo, coisas que eu assisto, coisas que não são entumbadas, né, pela garganta abaixo. E é isso, eu venho desenvolvendo sempre o meu trabalho em cima de ideias, de coisas mais contemporâneas, né? Que vai assimilar o transeunte na rua, a pessoa que está aqui no shopping, que está aqui também, ela vai absorver alguma coisa dessa pintura, não é simplesmente só tinta numa tela, ela tem um porquê, né? Eu acho que é isso. Parabéns também ao Crânio, eu não tinha andado antes, não tinha visto as obras, mas excepcionais. E Paulo, de fato os avacanoeiros, não só os avacanoeiros, mas infelizmente isso acontece com vários povos indígenas no Brasil, né, são expulsos das suas terras, inclusive com força policial. Muitas vezes não arbitrariamente, mas em cumprimento a ordens judiciais de reintegração de posse ou de processos de homologação que não estão ainda definidos. A triste realidade dos avacanoeiros, ela de fato representa uma realidade dos povos em geral, mas ela contém algumas especificidades, como você falou, né? Essa questão deles serem povos em geral nômades, não terem efetivamente um território que possam identificar unicamente como o seu território de base, né? A relação com a terra é obviamente uma relação transcendente, não é uma relação de propriedade, mas em que pese isso, não ter esse território, e até poderia estar cometendo aqui uma injustiça se dissesse que não há, porque há, eles estão participando desse processo de luta pelas terras indígenas. Se eu não me equivoco, o processo de homologação das terras ainda não foi definido para essas, porque como ocorre a demarcação das terras indígenas, eu também não vou me alongar, mas ele é feito pelo Poder Executivo atualmente. Existe aí a proposta de emenda constitucional, né, que quer tirar do Poder Executivo essa atribuição, mas ele é regulamentado por um decreto, que é o Decreto Presidencial 1775 de 1996. Tem todo um processo, assim. Primeiro você faz um estudo antropológico, etnológico, geográfico, geológico, histórico, para saber se aquela terra de fato corresponde a uma terra indígena. Depois esse processo ele passa por uma espécie de contraditório, em que os proprietários dessa terra, ou que se aleguem ser proprietários dessa terra, podem
contestar, né, pode contestar esse estudo, e isso chega até o processo de demarcação. Demarcação não é a última etapa. Demarcação é realmente só demarcar a área e colocar uma fita em torno e falar, olha, esses hectares aqui correspondem a uma terra indígena. A partir desse momento, você entra num outro processo, que é o processo de homologação, que é feito pelo Ministério da Justiça por meio da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Depois de homologado, por meio de um ato, uma portaria do ministro, isso vai para a Presidência da República, que dá o ok, e aí sim você tem uma terra indígena homologada. Se eu não me equivoco, os avacanoeiros ainda não chegaram nesse processo, e temo eu que nem sequer chegaram no processo de demarcação. Então, os avacanoeiros, eles, aqui nessa carta, em relação a Belo Monte, eles apoiam as comunidades indígenas que serão diretamente afetadas, né, por isso. E, na verdade, eu diria que uma vez que você destrua o Xingu, lá na sua ponta, você vai destruir ele como um todo, né? E esse processo ele é absolutamente contestável do ponto de vista científico e até mesmo da sua economicidade e efetividade, porque o rio Xingu, para quem ainda não tem a oportunidade de conhecer, sugiro, ele é um rio que ele tem altas e baixas, ele muitas vezes fica seco durante, acho que uns 4 ou 6 meses do ano. Quer dizer, a gente vai ter uma usina que pretende ser a terceira maior do mundo, que não vai produzir energia elétrica, porque o rio não vai estar cheio. E assim, não adianta a tecnologia querer fazer isso, porque é próprio da essência, da natureza daquele rio, que ele tenha períodos de seca, de estiagem. Então, assim, tem todo um custo de finanças públicas, custos sociais, custos políticos e até mesmo custos internacionais para o Brasil, que não foram respeitados e que os avacanoeiros participam como aliados dessa luta, porque ela é uma luta comum e, aliás, acredito eu, é uma luta de todos os brasileiros, sejam índios ou não. E aí eu queria só, para terminar, em relação a essa questão da terra, eu sugeriria também, o professor Elcio me trouxe o DVD, o filme Terra Vermelha, que é de direção do Marco Betts. Ele é um filme muito interessante que trata dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Tem um outro documentário também bárbaro que se chama A Sombra de um Delírio Verde, que trata, o delírio verde seria a plantação de cana-de-açúcar para a produção de etanol, e que ambos, tanto a Sombra de um Delírio Verde como Terra Vermelha, o Terra Vermelha é um filme, então tem já uma parte mais romanceada, mas eles tratam dessa relação diferente que o indígena tem com a terra, que não é uma relação, por exemplo, que o movimento do Sem Terra tem, ou que os quilombola têm. Tem uma cena aqui, já vou contar, tá? Que faz parte da fala, mas é muito emocionante, em que um indígena, um líder dos Guarani Kaiowá, está reivindicando uma terra que já foi invadida, que é uma propriedade rural, onde se planta cana-de-açúcar, e está o líder dessa comunidade diante do proprietário dessa terra. E o proprietário fala assim para esse líder indígena, ele fala, olha, o meu avô chegou aqui, o meu pai trabalhou nessa terra, essa terra é minha por direito. O meu avô trabalhou aqui, o meu pai, eu agora estou trabalhando, você não tem nada a ver com essa terra. E o líder indígena, em resposta, silenciosa, mas que diz absolutamente tudo, se abaixa, pega um punhado de terra e come. Então, essa é a relação dos indígenas com a terra. Ele é a terra que ele existe, em que ele vive. Ele tem uma relação diferente com isso que precisa ser respeitada. Infelizmente, não no caso dos avacanoeiros, por enquanto. Mais alguma intervenção, alguma participação, comentário, pergunta? Não? Posso encerrar, Câmara? Se encerra. Agradecer aos 4, ao professor Elcio, meu grande amigo, ao Guilherme, ao Tedney, ao Crânio, que a gente já vem divulgando o trabalho dele pelo jornal, publicando as fotos dos trabalhos, e eu sempre com muita admiração, e dizer para vocês que estou muito feliz que vocês vieram, mesmo com esse tempo
complicado, difícil, e que a gente saiu de casa e está aqui reunido hoje. E eu sempre tiro uma foto com todo mundo para botar na página 31 do jornal. Então, daí eu queria que vocês me ajudassem, se assim, os dois pudessem segurar o quadro do crânio, e daí os professores, vocês só levantem, todo mundo fique juntinho, peguem, o Elcio vem para cá e eu vou tirar a foto daqui para lá, tá? Para vocês, para a gente registrar esse momento. E eu queria pedir uma salva de palmas para todo mundo aí. E agradecer a presença de vocês. O site do crânio é cranioarts.com.br. O professor Guilherme, eu vou disponibilizar Guilherme Madi Rezende. Guilherme@madrezende.com.br. E a gente vai colocar direitinho a inscrição no YouTube. Então eu vou pedir para os professores também irem ali do lado e vou botar uma tela mais para cá e uma do lado e os professores no meio aí, o crânio também no meio, para eu poder fazer isso. Vem mais para cá, olha, só fica aqui no meio. Vem se consegue, crânio, vem mais pro meio. Vocês dois ficam no meio do lado aí. Isso. Agora junta mais aí, bota as telas um pouquinho mais para isso, vocês aí. Se eu estivesse na cadeia, eu diria liberdade, mas como a gente também está num ambiente fechado, digam liberdade aí, pela arte, pela cultura, pelo direito. Obrigada pela presença de todos aí. Então, obrigado, pessoal. Uma boa noite. Obrigado mais uma vez também a Carmela, no jornal Estado de Direito, a Livraria Saraiva, aos colegas todos que participaram e a todos que aqui compareceram aí. Ok? Uma boa noite, bom retorno a casa. Tchau. E até uma próxima. Mês que vem, até uma próxima. Última terça-feira de cada mês tem as palestras aqui, então estão todos convidados. Está no site.